Muito bem. Ontem nós tivemos aqui na nossa igreja o aniversário do Celebrando a Recuperação. O Celebrando, e aliás é por isso que o nosso tema deste mês é Tempo de Celebração, ou Celebrando a Vitória Interior, como é a nossa ideia, né, desse mês, a vitória interior, e ela precisa ser celebrada. O Celebrando a Recuperação, ele é uma alternativa aqui, né, um ministério que a gente pode chamar de uma alternativa da nossa igreja, que trabalha com feridas da nossa alma, de uma maneira um pouco mais técnica, se a gente pode chamar assim. Aqui na nossa igreja, nos nossos cultos, né, nos cultos de oração e nos cultos de domingo, a gente não gosta muito dessa ideia de utilizar técnicas de autoajuda, porque a gente acha que a autoajuda ela é boa e algumas pessoas realmente até precisam mesmo disso, algumas mais do que outras, e a gente não condena e ela tem o seu lugar e pode até ser usado por Deus para uma cura de nossas vidas. Mas o nosso culto, ele tem outros objetivos. Entre eles, o nosso culto precisa exaltar o Senhor. O centro do culto sempre é o nosso Senhor, é o louvor e a glória do nosso Senhor. E é por isso que a nossa igreja ela tem esse ministério, que é um ministério que procura, então, abordar essas feridas e tratar especificamente de feridas da nossa alma, que funciona todas as quintas-feiras, às 20h. Então é bem bacana, é um programa de 25 lições, e ontem nós tivemos então o aniversário desse ministério, um aniversário de 8 anos. E é bacana, a gente, né? Já há 8 anos estamos trabalhando dessa maneira, e tem sido uma bênção, e tem abençoado muitas pessoas. Nós agradecemos a Deus por mais essa porta aberta em nossa igreja. O que nós falamos ontem, e eu quero reforçar hoje, eu quero começar com essa ideia, de que o Celebrando a Recuperação, ele é um programa. E ontem eu eu orei apenas, né, não tive uma participação especial no culto, mas eu apenas orei na programação e lembrei aos irmãos que o Celebrando ele é um programa. E lembrei a eles que Deus ele só trabalha na vida da gente com um programa. Programa. A gente precisa lembrar disso, porque a gente pode querer exigir ou esperar de Deus que Deus ele faça uma coisa na nossa vida que não precisa de programa, que é o que a gente chamaria de milagre. O milagre, eu imagino, na nossa cabeça, ele pode ser uma alternativa ao programa. Por quê? Porque o programa, ele é uma coisa que tem a ver com passos, que você deve seguir uma trilha e precisa de um tempo. E você vai passo a passo, seguindo em etapas, até chegar ao objetivo dessas etapas. Eu estou dizendo para vocês que Deus trabalha desse jeito em nossas vidas. São etapas consecutivas que elas têm um objetivo, mas provavelmente nessa vida nós nunca vamos chegar a esse objetivo. Enquanto estivermos vivendo, Deus ele vai trabalhar na forma de programa em nossa vida. E muita gente quer o milagre. O que é o milagre? O milagre é quando você não precisa do programa. É quando você resolve, numa paulada só, o que levaria um programa inteiro para resolver. Então, por exemplo, eu estou com um problema, uma dor na perna, uma dor no estômago, uma dor de cabeça, eu tenho um problema na alma, uma necessidade de perdoar alguém, eu tenho um trauma interior, uma tristeza. E eu acredito que eu vou ajoelhar, eu vou orar a Deus, e Ele vai, eu vou levantar dessa oração renovado. Bem, eu quero dizer para vocês que isso acontece. Não estamos aqui para dizer que não acontece. Acontece sim, é verdade. Às vezes Deus faz isso. Eu creio que muitos de nós, por exemplo, viveu isso para converter-se a Jesus. Você ajoelhou perdido e levantou salvo. Da noite para o dia, a diferença entre o céu e o inferno foi resolvida numa oração. Então esse é um exemplo que pode acontecer em nossas vidas, e Deus faz um milagre. Ou seja, Ele queima etapas, de maneira que você resolveria em pouco tempo o que levaria muito tempo para resolver. Mas eu quero lembrar a vocês, embora eu não vou aqui diminuir a importância do milagre, e todo mundo quer o milagre, inclusive eu, mas eu quero lembrar a vocês que o milagre não dispensa o programa. Porque não significa que Deus, depois do milagre, Ele vai me colocar numa situação que eu não vou mais precisar do programa.
O milagre, ele pode me avançar uns passos, mas ele não pode me colocar numa situação onde eu não precise de mais nada. Quem dera, eu estou com um problema no estômago, e Deus me curou do estômago numa única oração. Amém. Irmãos, isso é uma maravilha, a gente louva a Deus, engrandece, não é? Agora, amanhã vai ter outro problema, porque agora você achou que pode comer de tudo, não é? Não, agora que eu estou bem, eu vou descer a ripa, não é? Costela de ripa, por exemplo. E aí você vai e no caminho do restaurante bateu o carro e agora você vai estar no hospital. Aquele irmão que estava com problema de estômago, agora bateu o carro. Coitado, está lá no hospital, agora o problema é outro. Então, eu não sei se o milagre do estômago, né? Às vezes era melhor ficar com o estômago, pelo menos o estômago estava controlado. E evitava de você comer aquele monte de besteira que você comia até então, né? O coração agradecia pela sua boa dieta, né? Legume, verdura, a dieta de Daniel, que funcionou muito bem para ele, não é? Então, quero dizer para vocês que o milagre ele é realmente maravilhoso. Mas eu tenho que tomar um cuidado para não pensar que o milagre, embora ele queime etapas, e é isso mesmo que o milagre faz, ele queima etapas, mas ele não me coloca numa situação onde eu nunca mais vou precisar daquilo. Eu nunca mais vou precisar de nada, não. Eu posso avançar no programa, mas uma vez que eu avancei no programa, eu vou continuar daquele ponto para frente, num novo programa, numa nova etapa. E como eu queimei etapas, e fui para frente, agora eu imagino que os inimigos são maiores. Porque se você avançou no programa, então agora significa que você está pronto para um novo desafio. Aquele inimigo que antes te subjugava, agora é passado. Agora o inimigo é novo. E uma nota, o inimigo é pior. Porque agora você vai enfrentar lutas maiores. Quem está na frente do programa, enfrenta lutas maiores. Mas não existe um momento na vida da gente onde o programa acaba. Onde simplesmente eu encontrei um oásis e vou ficar nele o resto da minha vida e nunca mais vou enfrentar um desafio, um deserto. Não, isso não existe. A vida é um eterno programa. Talvez lá no céu, talvez, né? Eu acho que é bem difícil porque é perfeito, acabado só Deus. A gente sempre está em formação, não é verdade? Mas provavelmente lá no céu vai ser um pouco mais fácil. Lá no céu, enquanto estivermos nessa vida, a gente é dependente do programa. E eu quero falar um pouquinho sobre esse programa. Eu falei tudo isso para lembrar que o Celebrando a Recuperação, ele é um programa. E eu quero mostrar para vocês que Deus trabalha na forma de programa, e eu quero mostrar o programa. Hoje pela manhã nós falamos, na carta de 1 João, falando sobre esse programa de Deus. O programa de Deus pega a gente, né, ainda imaturo, como uma criança espiritual, e ele vai conduzindo através de etapas, até que você atinge uma maturidade. Nós hoje pela manhã mostramos a maturidade, na carta de 1 João. E hoje eu quero mostrar o programa. 1 João falou da maturidade, você deve se lembrar. Nós falamos que a maturidade cristã, ela consiste tem vários aspectos. Por exemplo, maturidade cristã consiste em você saber reconhecer o próprio erro. Porque uma pessoa imatura não reconhece o próprio erro, ele peca, ele erra, ele está errado, mas ele não reconhece isso. Ele continua vivendo a vida achando que está certo. Nós vimos também que faz parte da maturidade você conseguir detectar aquilo que está atrapalhando a tua vida, aquilo que está destruindo você, porque muita gente não consegue perceber, aquilo está realmente acabando com a pessoa, e ela continua vivendo a vida dela como se não fosse nada, mas a maturidade cristã, ela abre os olhos da pessoa para que ela veja o que a destrói, e ela possa tomar providências para que aquilo não a destrua. E falamos também hoje pela manhã que faz parte da maturidade cristã, você conseguir entender o fim dos seus atos. Você olhar para frente e você ver onde vai dar aquilo, o seu caminho. É você olhar e dizer, se eu continuar do jeito que eu estou, eu vou acabar daquele jeito. E aí você toma providências. Ou para continuar, porque aquele jeito é um bom jeito, não, se é desse jeito, então tá bom, vamos embora. Ou então para mudar. Não, desse jeito não, eu quero uma outra maneira, um caminho melhor. Mas você vê o futuro. Maturidade é você conseguir vislumbrar esse futuro, para você tomar providências, então, para garantir que o futuro que você quer, que é melhor para você, algo mais edificante, que aquilo realmente possa se cumprir na sua vida. Nós falamos isso hoje pela manhã, e lemos, o texto que lemos foi aqui na carta de 1 João, capítulos 9, até o capítulo 1, versículos 9 a 11. E hoje eu quero ler agora a continuação desse texto com vocês. O versículo 12 até o versículo 14, porque eu quero mostrar agora as etapas desse programa.
onde Deus pega a gente e para onde Ele nos conduz. Onde começa, quais são as etapas intermediárias e, por fim, aonde nós vamos chegar nessas etapas. 1 João, a carta que ele escreveu, no capítulo 1, versículos 12 até o versículo 14. E eu quero então mostrar para vocês como é esse programa de Deus. E quem sabe você não vai olhar agora para o programa e você vai ver se você não está travado numa etapa, porque pode acontecer isso. No Celebrando acontece, às vezes você entra no Celebrando e você fica parado numa etapa. Ah, eu parei no passo 5, no passo 6, no passo 4, parei simplesmente. Pode acontecer isso na vida cristã. Você começou a vida cristã, você é um salvo por Cristo. Mas Cristo não quer apenas salvar você, no sentido de levar você para o céu. Ele quer fazer um programa contigo. Ele quer levar você a uma vitória, Ele quer levar você a um ponto da sua vida, aonde você vai alcançar bênçãos maiores, onde você vai desfrutar dele de uma forma muito mais construtiva, mais positiva. Ele quer um relacionamento mais íntimo com você, e Ele quer que você vá etapa por etapa, desenvolvendo esse relacionamento, e eu quero nessa noite mostrar quais são essas etapas. Capítulo 1 de 1 João, versos 12 a 14, diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Esse texto, ele fala sobre filhos, pais, jovens, e eu quero mostrar para vocês então as etapas dessa maturidade para a qual Deus nos conduz. A gente tem que entender 3 coisas aqui para entender esse texto. Primeiro, João está escrevendo para uma igreja que ele acredita que essa igreja, ela já possui maturidade. Pelo menos uma maturidade suficiente para entender o que ele está falando. Então a igreja, ela não está no começo. Isso é importante para quem vai ler a carta de João. A igreja não está começando, ela não é uma criança espiritual, já é uma igreja do intermediário para frente. Já está num nível, não vou dizer no nível avançado, mas vamos dizer que ela já está num nível, né? Já está num nível à frente. Porque João fala, eu vos escrevi por quê? Por que eu vos escrevi? Eu escrevi porque eu acho que vocês podem entender o que eu estou falando. Porque se vocês estivessem para trás, ainda uma vida muito rudimentar, vocês não iam entender o que eu estou querendo dizer. Em segundo lugar, João está querendo aqui mostrar que a maturidade na vida com Deus, ela não depende da idade cronológica. O pai aqui não é o mais velho, e o jovem não é exatamente o jovem, e o filhinho não é exatamente a criança da igreja. Porque às vezes uma pessoa pode ser um jovem e pode ter mais maturidade do que uma pessoa mais velha. Isso acontece eventualmente, né? Há pessoas que já deveriam ter uma maturidade cristã e não têm. E muitos jovens que ainda são jovens na idade, mas por sua experiência com Deus e porque buscou Deus profundamente, eles têm uma maturidade melhor. Isso de fato não está relacionado com idade, mas com uma idade espiritual. E em terceiro lugar, essa maturidade, ela funciona como um roteiro. Ela tem um caminho definido, então ela é progressiva. Você começa, você vai para o meio termo, e por fim você a completa. E eu quero então mostrar para vocês como funciona então este caminho que Deus tem para nós. Qual é a primeira parte, ou a primeira fase, ou a primeira etapa dessa caminhada com Deus? A primeira etapa da caminhada com Deus é o que a gente chama de novo nascimento. É quando a pessoa converte a Jesus Cristo e se transforma então num novo convertido. João chama isso então de o filhinho. A palavra aqui é criancinha. Criancinha. Alguns são criancinhas na igreja. E não há nenhum demérito nisso. É muito legal. É muito legal ser criança, não é? Não, a gente não tem, a criança é pior do que a... Não, a criança não é pior em coisa nenhuma. Ela é maravilhosa por ser criança.
Essa é uma fase muito gostosa da vida da gente e que tem muitas alegrias e muitos prazeres que são próprios dessa idade, inclusive na vida espiritual. João fala: eu vos escrevi, filhinhos. Ele diz isso lá no versículo 12: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, o que marca a primeira etapa da vida cristã? O que marca a primeira etapa da vida cristã é o perdão dos pecados. O perdão dos pecados. Porque a pessoa vai a Deus exatamente por causa dos pecados. Quem não tem consciência de ser pecador, não vai a Deus. Uma pessoa que não se acha pecador, que acha que está tudo bem, tudo certo, que não tem problema, o que ele está fazendo não é... É porque realmente essa pessoa não vai se envolver com Deus. Deus, ele aparece na vida de uma pessoa no momento em que ela tem o insight, a consciência de que ela é uma pecadora. Meu Deus, eu sou um pecador. E quando ele tem essa, meu Deus, eu sou um pecador, aí Deus faz sentido. Porque a primeira etapa no encontro com Deus e na caminhada com Ele, consiste exatamente no perdão do pecado. É o alívio pelo fato de ser um pecador. Eu sou um pecador até então, mas agora eu encontro o perdão. E o que é legal no perdão do pecado? O que é bacana no perdão é que você descobre que Deus ama você. E que Deus não está levando em consideração a sua vida de pecador. Você é amado por aquilo que você é. Como uma criança é amada pelos pais por aquilo que ela é. Não importa, você pode não ver nada na criança, o pai vê. E ama simplesmente por ser um filho dele. Porque é um filho. A criança pode ter seus defeitos, pode fazer cocô, ela pode chorar de noite, os pais vão passar noites em claro, mas eles amam aquela criança simplesmente porque ela está lá. Ela foi dada a eles em amor, e esse amor é absolutamente gratuito na vida de uma criança. E assim é a primeira etapa da vida cristã. É quando você encontra o amor gratuito de Deus. Meu Deus, Ele me ama. Ninguém me ama, só Deus, mas Deus me ama. E é muito legal, e a primeira etapa da vida cristã é quando você descobre que você é um amado de Deus, independente de qualquer coisa. Deus te ama, Ele te quer. O que Deus viu em você para te amar? Você não sabe. Mas Ele viu. A minha esposa não viu, meu marido não viu, meus filhos não vê, meu patrão não vê, ninguém vê nada. Mas Deus viu. Ele olhou para mim, Ele viu uma coisa que nem eu vi. Mas Ele viu e Ele me ama, Ele me quer. Ele investe na minha vida. Deus investiu a própria vida dEle em nossas vidas. E essa sensação de ser amada por Deus, ela é absolutamente deliciosa nessa primeira etapa. Como para uma criança, deve ser muito delicioso quando ela é recebida nos braços de seus pais. Quando a mãe aconchega um filho no colo, né, e ele ainda é muito pequeno, aquilo deve ser algo realmente muito maravilhoso. E a sensação do amor, o aconchego, o calor do colo de um pai, do colo de uma mãe, é realmente maravilhoso na vida de uma criança, e na primeira etapa da vida cristã, isso é realmente um alimento incrível para a nossa alma, e é realmente maravilhoso que Deus faça isso por nós. Nós nascemos de novo, e a primeira grande sensação, impressão que temos, prazer que temos com Deus é exatamente este: o prazer de sabermos que somos perdoados por Ele. E aí você vive a alegria do perdão dos seus pecados. Alguns deles até continuam com alguns pecados. Eu conheci algumas pessoas que se converteram a Jesus e levaram tempo para curar alguns desses pecados. Permaneceram com eles durante algum tempo. E foi luta, e choro, e pranto, e a igreja orou. Eu me lembro de um desses casos, por exemplo, onde nós oramos, e aí a gente viu que lentamente aqueles pecados foram sendo limpos, mas o que a pessoa, em primeiro lugar, precisa entender: você foi perdoada por Jesus Cristo. E não só dos pecados passados, e também não só dos pecados presentes, mas você também foi perdoado dos pecados futuros. Aliás, ainda bem que Deus nos perdoa por antecedência. Até os pecados que vamos cometer no futuro, até esses estão perdoados. Por quê? Porque a salvação já é garantida no momento em que você recebe o Senhor Jesus. Os pecados não pesam mais como pesavam antes para a sua perdição.
E você então se sente acolhido, amado por Deus. Isso é realmente incrível e essa sensação é absolutamente deliciosa. Não tem cristão, por maduro que seja, por velho que seja, por antigo que seja, por tradicional que seja, que não deseje periodicamente este aconchego no colo do Pai. Aonde nós ouvimos de Deus que somos amados por Ele. Meu filho, você é amado por aquilo que você é, simplesmente pelo que você é. Você é meu filho e eu te amo por isso. Esse aconchego, esse carinho de Deus, ele é absolutamente precioso em nossas vidas, mas essa é só a primeira etapa. É o começo, é o novo nascimento, crianças em Cristo. A segunda etapa nesse relacionamento com Deus, ela é o início do conhecimento de Deus. No versículo 14, João disse: filhinhos, aliás, versículo 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E agora João vai falar do que nós queremos. Jovens, porque depois da infância vem a juventude. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Qual é, portanto, a segunda etapa do conhecimento de Deus? É ainda no período em que nós estamos começando a conhecer a Deus, em que Deus começa a se tornar presente para nós. Você descobre nessa segunda etapa a Bíblia, a palavra de Deus. E até então você não lia a Bíblia, mas agora você começa a lê-la. E quando você lê a Bíblia, você descobre que ela é maravilhosa na sua vida. E aí você começa então a conhecer a Deus. No versículo 14, João tinha dito: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Vocês conhecem. Ou seja, vocês começaram sem saber nada. No que foi que eu me envolvi? Você não sabia. Mas aí você começou a ler a Bíblia e você começou a descobrir no que você se envolveu. Eu me envolvi, na verdade, com um Deus maravilhoso. E quem Ele é? E aí você começa a conhecê-lo, conhecer a Deus. Você vai descobrir que Deus é incrível, que Deus criou o mundo, que Deus criou um povo, o povo de Israel, que Deus se revelou para esse povo. Você começa a descobrir as leis de Deus e os salmos que foram escritos para Ele. Você começa a descobrir pessoas que tiveram relacionamento com Deus e você começa então a deslumbrar-se com o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é incrível. E quando você vai lendo a Bíblia, aquilo vai enchendo o teu coração e você começa a conhecer o Pai. Uma criança muito pequena ainda não conhece os pais. Talvez qualquer pessoa, né, que pegue uma criança muito pequena no colo, essa criança, se a pessoa for habilidosa, às vezes até a pessoa tem mais habilidade do que a mãe. Por exemplo, quando a mãe é ainda, né, o marinheiro de primeira viagem, ela pega um nenenzinho novo, e aí a enfermeira pega, ou alguém mais experiente pega o bebê, e o bebê para de chorar no colo do outro. Isso às vezes acontece, porque o bebê para ele não faz muita diferença, desde que faça aquilo que ele quer, né? Eu não sei como é que ele quer, né? Ele quer ser pegado no colo, mas uma pessoa experiente vai saber fazer isso. Mas chega um ponto que o bebê começa a olhar para quem está no colo e ele começa a estranhar. Espera aí, não é esse que eu tinha que estar no colo, não. E aí ele já começa a chorar. Você pega no colo e o sujeito começa a chorar. E ele olha: espera aí, minha mãe está lá e eu estou aqui, quem que é esse? E aí ele começa a fazer diferença. Esse não é meu pai. Essa não é minha mãe, e essa é a segunda etapa. É quando você começa a conhecer. E aí você começa a distinguir o rosto de Deus. E é muito legal quando você descobre o rosto de Deus, porque você começa a ver que Deus está em alguns lugares, e você começa a ver que Ele não está em alguns lugares. Espera aí, está meio estranho isso. Eu estou começando a aprender algo sobre Deus, e essas pessoas estão falando de Deus, mas eu estou achando que Deus não faz isso. Está estranho isso. Você começa a distinguir Deus em sua vida. E você começa a ver onde o rosto dele aparece e onde não aparece. Essa é a segunda etapa da vida, aonde a gente começa então a conhecer a Deus. E quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente começa a conhecer a obra dele também em nossa vida. O que é dele e o que não é. Algumas coisas são muito confusas. Hoje nós aprendemos pela manhã, a respeito de Satanás, que ele é o pai da mentira. Se Satanás te contar uma história e você acreditar nela, aliás, se você não acreditar nela e falar ele está mentindo, provavelmente não foi o diabo que falou. Porque o diabo é o pai da mentira. Se ele te contar uma história, você vai acreditar. Você vai.
porque ele é o pai da mentira. Mas de repente você começa a conhecer tanto a Deus, chegar num nível e num ponto em que você começa a discernir o caminho de Deus. E é maravilhoso quando você começa a discernir o caminho de Deus. Você começa a ver que alguns não são, e aí você diz, não, eu preciso voltar, eu preciso encontrar outro meio, outro caminho, outra proposta. Essa não é a ideia de Deus, não é isso que Ele quer para mim. Não era um problema antes, agora já é um problema. Você não tinha esse discernimento antes, agora você começa a ter. Então, nessa segunda etapa, você distingue o que é Deus e o que não é Deus, e isso começa a determinar a tua vida, começa a fazer diferença. Nessa segunda etapa, você começa a conhecer Deus, e aí você tem uma verdadeira relação de paternidade com Ele. Porque uma criança muito nova ainda não tem a relação de paternidade. Agora não, agora você tem a relação de paternidade. E é muito lindo quando uma criança começa a chamar o pai de pai. Algumas pequenas palavras. E a mãe fica insistindo, mãe, né? E pai, ele vai falar o quê primeiro? Diz que um é mais fácil do que o outro, né? Não sei qual dos dois. Mas enfim, quando ele começa a chamar pai, mãe, isso significa que ele está começando a ter uma relação de paternidade. Essa pessoa que está me segurando no colo, eu tenho uma relação com ela. Existe algo em comum entre eu e ela. E nós começamos então a viver uma relação, e é exatamente o que acontece em nossa relação com Deus. Nós começamos então, nesse período ainda de infância, a reconhecer Deus como o nosso Pai. E a gente começa a viver o amor de Deus de uma forma muito especial. Deus não nos ama mais de uma maneira genérica, do mesmo jeito que ama todo mundo. A gente começa a descobrir que a gente é amado de uma forma muito especial por Ele, porque Ele é o nosso Pai. E é gratificante chamá-lo de Pai. Entramos então para a terceira etapa. A terceira etapa é o que João disse, aqui nos versículos 13 e 14, acerca dos jovens. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E ele diz a mesma coisa no verso 14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O que é essa etapa? A etapa é a vitória sobre o pecado. Porque a vitória, ela é uma consequência do conhecimento de Deus. Uma pessoa que não teve um bom conhecimento de Deus, e que nessa primeira etapa da sua caminhada com Deus, ela não teve um bom ensino bíblico, e por isso ela não tem muitas informações a respeito de Deus, do que Ele é, de como Ele age, algo do que a Bíblia diz do que Deus é. Essa pessoa vai ter muita dificuldade quando ela tiver que enfrentar o pecado. E o enfrentamento com o pecado não é um grande problema na primeira etapa da vida cristã, porque Deus basta. O amor de Deus é suficiente. Mas chega um momento em que a pessoa começa a se ver diante do pecado. E nessa terceira etapa da vida, então vem a vitória sobre o pecado. Você começa a vencer aquilo que até então destruía você. Até então você não tinha arma para lutar contra o pecado. Agora você tem. Até então você se dobrava diante desses impulsos, desse movimento que vinha a você, e você não tinha condições de fazer frente a isso. Agora você tem. Agora você começa a lutar, e aí você começa a ter vitória sobre o pecado. E sabe, eu acho que muito crente ficou travado nessa etapa, porque, irmãos, isso não é incomum, que muito crente não sabe ainda o que é vitória sobre o pecado. Aquele pecado que dobrava você, de repente já não te dobra mais, você começa a ter vitórias efetivas. Provavelmente aquilo que antes acontecia regularmente, agora já não acontece mais com tanta regularidade. Você começa a perceber que você está começando a vencer aquilo. Um sentimento novo vem na tua vida e você experimenta uma nova sensação. A sensação de que agora você está forte. Meu Deus, eu acho que eu devo estar forte. Vai ver que eu estou forte, não é? Isso não é de todo mal, como a gente está vendo agora, né? A gente diz, mas confiar na força é ruim. De fato é ruim, mas tem um lado positivo. Quando você confia na força, ou pelo menos você começa a confiar nela, é porque você está chegando agora na terceira etapa. Não é? A etapa em que você realmente encontrou em Deus força para vencer os inimigos que se colocam diante de você. E você começa então a ter vitória sobre aquilo que até agora destruía a tua vida. Me destruiu até agora, mas agora eu estou sentindo que tem algo em mim. Tem algum tipo de força no meu coração que consegue agora me colocar em pé diante daquilo.
E de alguma forma eu tenho uma energia espiritual, algo em mim consegue agora fazer frente àquele inimigo, aquela onda de poder que até então me derrubava, já não está me derrubando mais. Agora eu penso duas vezes e a vitória começa a acontecer na vida. O período da vitória é absolutamente incrível na vida de um cristão. Quando ele começa a perceber que agora ele está começando a vencer aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, vencer aqueles hábitos que até então eram hábitos destrutivos em sua vida. E ele não se importava com isso até então, mas agora se torna um problema diante dele, e ele começa a perceber que esses hábitos começam então a ser vencidos em sua vida. Essa é a juventude da vida cristã. Não é ainda, vejam, não é a maturidade completa, mas é a juventude, é quando você começa a ficar forte, ficar firme. Irmãos, como isso é incrível. Quando a gente vê pessoas servindo ao Senhor e seguindo ao Senhor, e a gente começa a ver a alegria no rosto delas, porque elas conseguem fazer frente ao inimigo da vida delas. Já não é mais derrotado por esses inimigos. Agora ele encontra na oração, na leitura da palavra, energia, força para enfrentar esses inimigos. É claro que não pode ficar confiando demais na carne, não é? Mas é bacana você perceber que realmente Deus está usando a tua vida para te dar vitória sobre esses inimigos. Vejam aqui o que marca esse período. Primeiro é um período de aprendizado. No versículo 14 diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Por que a palavra permanece? Porque esse é o período em que o aprendizado agora começa a fazer diferença. Eu estou aprendendo e o aprendizado agora está entrando no nível do comportamento. Já não é mais só uma coisa de mente, de cabeça, de cérebro. Não, de alguma forma do cérebro agora está vindo para o comportamento e eu estou me comportando de uma maneira diferente, algo novo. Nós acabamos de cantar um hino que fala isso, né? Existe algo novo no meu ser. Eu começo a perceber que tem algo novo. Ou seja, aquilo que eu estou aprendendo de Deus agora está começando a fazer diferença. A palavra de Deus permanece. Também esse é um período de força e de saúde espiritual. João disse: eu vos escrevi porque vocês são fortes. Então esse é um período de força. Você está firme, você se sente forte com Deus. E também é um período de luta, porque o texto diz: vocês já venceram. Esse é o período da luta. Mas aí a gente começa a ver que não é tão ruim assim lutar, porque até então a luta era um problema, não é? Porque você estava sempre derrotado. Mas agora não, peraí, agora eu estou vendo que não é assim não. Eu não preciso ser derrotado em toda luta não. Tem chance sim, tem jeito. E aí você começa a ver que você pode enfrentar esses inimigos, mas a sua vida agora é marcada pela luta. Tem gente que desiste nessa etapa exatamente por causa da luta. Ah, mas eu aceitei Jesus achando que ia ser mais fácil. Mas aí você descobriu que agora que aceitou, você vai ter uma luta que você não tinha antes. Porque antes o pecado não era um problema na tua vida, agora é. Antes você fazia e não ligava. Ah, eu vou por outro caminho, por outra forma de vida, outro pensamento, mas agora você sabe que você tem que enfrentar aquilo que se opõe a você. Você se coloca para enfrentar aquilo. Então, nessa etapa, é uma etapa de luta. E esse é um período muito difícil exatamente por isso. Porque a gente começa a enfrentar lutas na vida. Lutas contra a própria vida. E aquilo coloca sentimentos que nós não queremos dentro de nós. E nós buscamos e clamamos e choramos na presença de Deus. E nessa luta, nesse clamor, enquanto você busca e chora e lamenta, enquanto você se quebranta diante da presença do Senhor, mesmo nas suas fraquezas, limitações, incertezas, mesmo na fragilidade da sua vida, você começa a ver Deus agindo. Eu vejo Deus agindo. E eu vejo que hoje eu tenho vitórias que eu não tinha antes. E é incrível você perceber essas vitórias. Isso te anima a continuar firme. Às vezes o pecado ganha. E você volta e quebranta e chora. Deus tem misericórdia. Mas você olha para trás e fala: meu Deus, antes era todo dia. Agora olha só, já faz um mês, já faz 2, já faz 1 ano. Ah, eu tive no Celebrando às vezes tem esse testemunho, né? Tive uma queda. A queda o Celebrando aprende inclusive que a queda faz parte do processo. Muitas vezes, já que caiu, então vamos usar isso como parte do processo, para ver onde foi que eu errei. Talvez eu me senti forte demais,
E aquilo serve como aprendizado e você continua firme. Isso realmente é gratificante. A terceira etapa, na verdade, da nossa caminhada com Deus, onde a gente começa a ter realmente vitórias sobre o pecado que habita em nosso coração. E esse é um período realmente maravilhoso. E vamos então para a última etapa da vida cristã, que é o conhecimento completo de Deus. João termina o texto dele dizendo o seguinte: pais, no versículo 13, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E ele diz a mesma coisa no verso 14, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. O que João quer dizer com essas palavras? O que ele quer dizer com conheceis aquele que é desde o princípio? Essa é a fase adulta, onde eu conheço Deus como aquele que é. O que significa conhecer Deus como aquele que é? Conhecer Deus como aquele que é uma espécie de contrapartida ao nome de Deus. Porque Deus na Bíblia, vocês sabem qual é o nome de Deus, né? Que é o nome Yahvé, que está lá no Antigo Testamento, o nome com o qual ele se revelou a Moisés. E a palavra Yahvé, que a gente de uma forma latina, né, chama de Jeová, ela significa exatamente eu sou. Eu sou. Quando Deus se revela a Moisés, e Moisés pergunta, qual é o teu nome? A resposta de Deus é, o meu nome é eu sou. E aí João agora diz, pais, vocês conhecem aquele que é. Então olha que coisa interessante, Deus diz, eu sou, e os maduros conhecem Deus como aquele que é. Vejam que é a contrapartida ao nome de Deus. Ou seja, eu conheço Deus por aquilo agora que Ele é. Não mais exatamente por aquilo que Ele é na minha vida, ou por aquilo que Ele é para mim, porque é assim que uma criança conhece o pai. A criança conhece o pai por aquilo que Ele é para a criança. Ele é o supridor, Ele dá brinquedo, Ele dá presente, Ele dá comida, Ele é o super-herói. De qualquer maneira, é aquilo que o pai impacta a vida da criança. Mas uma criança, quando ela cresce, ela chega numa idade em que o pai, ela começa a ter uma nova percepção do pai. Meu pai não é aquele que me dá presente, não dá mais. Nem aquele que me dá comida. Meu pai não me dá mais comida. Agora meu pai tem a vida dele. Está lá cuidando da minha mãe, não é? Está lá meu pai. Mas eu amo ele agora de uma maneira diferente. Não é mais porque ele é bom ou ruim para mim. Agora eu entendo o que ele é. Entendi as suas lutas. Entendi as dores do meu pai. Eu entendi quem é meu pai. Talvez não é aquele herói que eu pensava quando era criança. Mas ele tem o seu valor. Agora eu, de fato, entendo meu pai pelo que ele é, de fato. E é exatamente o que João está dizendo. Você conhece Deus por aquilo que Ele é. Eu sou o eu sou. Antes de ser o meu Deus, antes de ser o supridor das minhas carências, antes de ser qualquer coisa, Ele é. Eu acho interessante que aqui tem um trocadilho bastante curioso em João. O filho conhece a Deus porque Deus é o Pai. Então veja, o filho pequeno conhece Deus porque é o Pai. Mas o filho maduro conhece Deus porque simplesmente Ele é. Ele é o quê? Pergunte para um cristão maduro, mas ele é o quê, afinal? E um cristão maduro responderia, eu poderia dizer que ele é o meu pai. E um dia eu até pensei assim, ele é o meu pai. E de fato ele é o meu pai, isso não é uma inverdade. Mas hoje o fato dele ser o meu pai, talvez ainda é uma verdade inferior. Existe uma outra verdade maior e mais linda do que o fato dele ser o meu pai. É o fato simplesmente de que ele é. Ele é. E é isso que fascina uma pessoa madura. Deus simplesmente é. Vocês conhecem por aquilo que Ele é. Ele é. E eu acho incrível que simplesmente Ele seja. Porque tem um problema com o fato dele ser o meu pai. Como Ele é o meu pai, então eu vou a Ele, e pelo fato dele ser meu pai, eu fico cobrando coisas que um pai daria para um filho. Você já pediu coisas para o seu pai que o seu pai não te deu? Ah, pai, eu preciso. Não vai ter, não. Ficou chateado? Ficou triste? Ah, pai, eu preciso de dinheiro. Não vai ter dinheiro, não.
E aí você ficou triste, os bons pais geralmente fazem isso, né? Não tem dinheiro não, se vira, não é isso? Vejam, eu conheço por aquilo que Ele é, não porque Ele supre minhas carências. De fato, Ele supre, não é isso que está em jogo. Mas eu descobri uma dimensão além, eu descobri Ele próprio, Ele é incrível. Ele não precisa nem fazer na minha, o fato dele fazer na vida dos outros, já estou achando isso incrível. Deus faz coisas incríveis nessa igreja. Mas eu não fico só pensando no que Ele faz, eu fico vendo o que Ele faz em outros lugares, outras obras, outras igrejas, outras vidas, outras culturas, e é tudo obra de Deus. Já não é mais o fato dele abençoar a minha igreja, a minha família, a minha vida, o meu eu aqui até fica para segundo lugar. Eu já estou fascinado simplesmente por Ele ser Deus. O fato dele ser Deus é incrível. E aí uma pessoa madura, e aqui é o pai, né? O pai é aquele que tem um relacionamento como se fosse uma espécie de amigo, vamos dizer assim, embora é perigoso falar isso a respeito de Deus. Mas ele começa a ver Deus por aquilo que simplesmente Ele é. Deus é incrível. Pode ser que Ele não dê aquilo que eu estou pedindo. Ai Deus, o Senhor é meu pai, me ajuda. E de fato Ele nem me ajudou. Não tem problema que Ele não me ajudou, eu já estou encantado por Ele por outros motivos. Ele já ganhou a minha atenção, Ele já tem a minha vida, o meu coração, a minha vontade. Eu já estou completamente submisso a Ele, porque eu já entendi, eu sei quem Ele é. Eu amo por aquilo que Ele é. A gente gostava de cantar um hino, né? Pelo menos eu conhecia um hino que fala, te amo Deus, não apenas pelo que tu fazes, mas sim porque tu és o Senhor, porque Ele é o Senhor. O senhorio de Deus começa a ser fascinante na vida da gente. Às vezes a gente lê a Bíblia e vê Deus fazendo uma coisa que a gente não se agrada muito. Deus, o Senhor fez isso mesmo? Não, mas que coisa triste. Uma pessoa imatura ficaria, mas meu pai não é, meu pai não é assim. O meu pai não faria isso que eu li na Bíblia. Mas uma pessoa que é madura, ela vê Deus e Deus, eu reconheço a beleza da tua ação. Eu consigo ver a beleza da tua ação por trás de tudo o que o Senhor faz, porque eu entendi o que o Senhor é. O Senhor é algo maior e mais lindo do que é na minha vida. O Senhor é o Deus do universo. E isso é realmente algo que me encanta em Deus. Nesta fase, e é por isso que essa fase é tão importante, porque agora é Deus o importante, não é mais o meu eu. Ele diz, pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é. E sabe por que eu conheço Deus como aquele que é? Porque nessa etapa já não é o meu eu que importa. Quando a gente é criança é muito legal, porque a criança tem suas necessidades e ela chora, reclama, né? E aí de alguma maneira todas essas necessidades são satisfeitas. Isso realmente é incrível, e na vida espiritual também tem essa etapa. Mas chega um momento em nossa vida que a necessidade pessoal já não é o mais importante. Eu não estou com Deus porque Ele me satisfaz pessoalmente, porque eu tenho tudo dEle, porque Ele me dá as coisas, porque eu peço e Ele atende. Não, já passou essa etapa. Agora eu estou com Ele porque eu o conheço, eu sei o que Ele é, eu o conheço por aquilo que Ele é, eu amo Ele por aquilo que Ele é. Quando eu leio esse texto eu fico pensando, meu Deus, quanto tempo é preciso para chegar nesse nível? Quanto tempo? Eu não sei quanto tempo, irmãos, mas esse é o programa de Deus. Você está nesse programa? Onde é que você travou? Será que você travou na primeira? Foi tão gostoso receber a bênção, a graça de Deus como um filhinho, que você ainda quer o calor do colo. É muito legal isso, mas não fica. Ninguém gostaria que o filho ficasse preso no calor do colo. Você tem que avançar, você tem que crescer, porque tem mais o que fazer. Tem pecado contra o qual você tem que lutar, tem pessoas que você precisa amar, tem um trabalho que precisa ser feito, e Deus quer usar a sua vida para que isso aconteça, e você começa a descobrir essas coisas, e começa uma dimensão nova do teu relacionamento com Deus, e isso é maturidade cristã. E sabe qual é o alvo, o fim de toda essa maturidade? É quando você descobre Deus por aquilo que é. Deus, eu te amo, porque o Senhor é Deus, simplesmente pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz na minha vida, e eu não posso negar, Deus tem feito muito, mas não é por isso. Eu estaria com o Senhor de qualquer maneira, mesmo que o Senhor não me dê nada, mas ainda assim eu te conheço, eu te reconheço
no meio da confusão dessa vida, no meio da confusão dos meus sentimentos, eu consigo discernir o teu rosto e consigo amar o teu rosto por aquilo que o Senhor é. Nada me tira do Senhor, porque não é o que o Senhor faz, não é as coisas irem bem ou irem mal, é o fato simplesmente de que o Senhor existe, e eu estou encantado pela presença do Senhor. Quanta maturidade eu preciso para isso? Quanta? Irmãos, é para isso que Deus tem nos chamado. A nossa igreja tem 100 anos. Será que 100 anos é suficiente para isso? Eu acredito, como eu disse no início da minha palavra, Deus colocou a gente num programa. E nós vamos avançar nesse programa. Vamos até onde Deus nos permitir. Vamos receber o que Deus tem nos dado como igreja e também como pessoas. E avançar para o melhor de Deus em nossas vidas. Avance, meu irmão, avance.